Meu nome é Paulo Vitor, eu sou consultor externo da empresa Giga Security. Nossa especialidade é segurança eletrônica, né, CFTV. Hoje, o Grupo Giga, no geral, é formado por 3 unidades de negócio. Então, a gente tem unidade de negócio em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, que uma das unidades nossa é a Giga Stamp, que é uma metalurgia que cuida de peça hermética, peça customizada, toda peça em metal em geral, com cortes a laser, máquinas de última tecnologia aí. Temos também em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, a Giga Antenas, que é uma empresa especializada na transmissão de dados. Então a gente fornece para Claro, para Oi, para operadoras de telefone, essas antenas grandes que a gente vê no alto das torres aí. E eu, especificamente, estou aqui para falar hoje um pouquinho para vocês da Giga Security, que é a parte de segurança eletrônica, que a gente tem sede em Santa Rita do Sapucaí e a unidade Fabril nossa é em Manaus, né? Aqui algumas fotos da nossa unidade de produção, lá em Manaus, né? A gente tem uma capacidade produtiva de 180 mil câmeras por mês, né? Trabalhando nos 3 turnos a fábrica. E, por estar em Manaus, a gente consegue oferecer um benefício muito bom para vocês, que é a questão do preço, né? Então, a gente tem isenção de 20% de IPI, que se a gente estivesse produzindo em Santa Rita ou em algum outro estado, a gente teria que agregar esses 20% de IPI. Como estamos em Manaus, a gente é um pouco mais competitivo nessa questão do preço, justamente pensando em vocês lá na ponta. Alguns benefícios que a gente traz para quem trabalha com o Giga Security hoje é o domínio de indústria, uma vez que a nossa diretoria ela vem de 35 anos de IBM, de ASGA, de Grupo AG e agora com o Grupo Giga. Alta procedência e tecnologia, por quê? Porque o principal parceiro nosso hoje nas câmeras, em toda a parte de CFTV, é a Sony. Então, quando a gente foi entrar nesse mercado de CFTV, a gente não procurou desenvolver um projeto ou pesquisar e tal. A gente foi direto na Sony e comprou o projeto da Sony. Então, toda a questão de projeto, mais a questão de componentes, são todos adquiridos pela Sony, né? Competitividade, a gente, por ser uma empresa enxuta e bem automatizada, a gente consegue oferecer muita competitividade em relação aos preços, né? Também por essa questão que eu falei anteriormente de Manaus. Então, a gente sempre vai ter os preços mais competitivos entre as empresas que trabalham na formalidade, né? Uma vez que esse mercado a gente encontra ainda muito importador, muito chinês, que vem, fica uns 3, 4 meses, depois desaparece. Mas entre os formais que vendem CFTV hoje e fabricam realmente no Brasil, eu posso garantir que a Giga é a mais competitiva. É uma empresa formal, como eu já disse, né? A gente só trabalha com 100% de nota fiscal, tanto na compra de mercadoria e de componente, quanto na venda para os nossos distribuidores. A gente respeita muito o canal de distribuição, então vocês nunca vão ver a Giga vender câmera direto para um banco, a Giga vender câmera diretamente para um condomínio, a Giga vender câmera para qualquer outra empresa que não seja distribuidor, porque a gente respeita fabricante, distribuidor, revenda, cliente final. Na revenda coloca instalador, integrador e tudo mais. Mas a gente não atravessa o canal. E competitivo, né? No que a gente pode falar sobre a questão da formalidade, a gente não oferece risco nenhum quanto à questão tributária, paralisação de mercadoria, parou na receita, parou na alfândega, parou nisso, parou naquilo. A gente não tem esse tipo de problema, né? O domínio de indústria nessa parte tributária também é muito forte lá na Giga. E a tendência do mercado hoje é migrar para a formalidade, né? Quem trabalha com meia nota, com terço de nota, essas coisas, a gente percebe que aos poucos estão deixando de comercializar aí. Bom, em relação ao projeto das nossas câmeras, a gente fabrica hoje em Manaus mini câmeras, câmeras infravermelho de 15, 25, 40 e 60 metros e a câmera profissional. Todas com fabricação 100% nacional. Não é uma linha de montagem, como existem bastante fabricantes também no Brasil. É uma fabricação por quê? Primeiro, para estar em Manaus, tem todo aquela regra do SUFRAMA que você tem que respeitar. E a gente tem a inserção de componente por componente. Então, a gente compra a placa, compra os componentes, insere todos manualmente e também através de grandes máquinas para soldar, para fixar todos os componentes na placa. Por exemplo, aqui, o que eu tenho aqui é uma placa de mini câmera, né? Ela tem cerca de 122 componentes, né?
todos, o CCD, o DSP, que é o processador, o Aero Front-End, o AFE, que codifica o sinal digital da imagem, e o Vertical Driver, que sincroniza as imagens para a formação do vídeo, todos componentes adquiridos diretamente da Sony, né? E é uma parceria que dura desde o começo do nosso trabalho com a Sony até hoje, só tem a crescer e só temos a ganhar junto com ele nessa parceria de alta qualidade. Lentes, não adiantaria de nada a Giga ter um melhor circuito interno, 100% Sony, aquele circuito exemplar que uma câmera tem, e colocar uma lente de má qualidade, né? Colocar uma lente de acrílico, uma lente de vidro, com um encapsulamento fraco. Então, todas as nossas câmeras hoje, desde minicâmeras até o maior porte de câmeras, são lentes de cristal, né? E o encapsulamento delas é o encapsulamento metálico. Né? Para quê? Para evitar a dilatação, mudança de temperatura e entortar ou mudar alguma posição da lente. Né? Bom, falei do circuito 100% Sony, todas as peças inseridas, falei da lente e também é muito relevante a gente falar da mecânica. Né? Então, alguns que eu estou vendo aqui, alguns já tiveram presentes lá no stand nosso hoje, quem não foi ainda, estamos lá, vai ser um prazer recebê-los, para vocês verificarem como são as mecânicas dos nossos produtos. Né? Todas as mecânicas são com fiação embutida, então você não corre o risco de, por exemplo, na câmera infra, aquele fio que fica saindo do tubo dela, um vândalo chegar e cortar ali, porque a fiação é totalmente interna à câmera. Né? Tanto nas câmeras de grande porte, até nas câmeras de pequeno porte de infra também, e também na variofocal. E uma outra vantagem na mecânica das infras é que todas elas possuem a mecânica IP66. Né? O que seria a mecânica IP66? É um protocolo de vedação que garante que a câmera esteja apta para ficar em ambiente externo. Então, pode sofrer alteração de maresia, sol forte, chuva, tudo que é uma câmera preparada para isso. Essas câmeras elas não precisam de caixa de proteção de nada. Do jeito que elas estão aqui, conecta na alimentação, o DVR pode colocar ela onde for que ela for ter que ficar instalada. Aqui eu coloco só uma dica, porque quando você vai escolher uma câmera infravermelho, o pessoal costuma se prender muito na especificação, né? Mas aí pega e fala assim, essa câmera é para 30 metros, né? Uma câmera infra para 30 metros. Mas o que é válido considerar e ver se realmente essa câmera é para 30 metros? A gente tem que ver quantos LEDs tem essa câmera, qual é a placa de LED dela, a escolha da lente, que em milímetros, né, tem lente de 3,6 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 12, 16. Então, dependendo do ângulo de abertura, é que ela vai garantir essa distância. Né? E também a gente tem que exigir câmera com vedação IP66. Né? Porque muita gente no mercado mente essa especificação. Porque o brasileiro ele tem um costume de comprar uma coisa associando ao que está escrito, não ao que realmente o produto é. Né? Aqui agora, para entrar nos modelos nossos de câmera, eu tenho aqui a mini câmera, que é a GS2014S e a 2013ST. Essa mesma mecânica aqui, uma é com a lente com CCD 1/4 e a outra com CCD 1/3. A qualidade da imagem não interfere em nada, só interfere o campo de visão. 1/4 para 1/3, nada mais além disso. Né? Lembrando que todas são com componente 100% Sony. São câmeras 100% Sony. Essa é uma câmera infra para 15 metros. Ela é nesse estilo Dome, né, para ser aplicada em teto, em parede. Além dessa cor chumbo, ela também é apresentada na cor branca, que é a que eu até estou no meu expositor ali. Então, para quando for colocar num consultório odontológico, numa farmácia, ou então numa residência mesmo para vigiar o seu filho lá na sua casa do seu cliente, essa câmera é apropriada. Ela tem uma lente de 3,6 milímetros e tem uma placa de LED compondo 24 LEDs. Né? O alcance dela, como eu falei, 15 metros. Essa aqui também é uma câmera para 15 metros. Né? A gente tem ela ali, eu coloco 1/4, a gente tem ela 1/4 e 1/3, né? Com CCD 1/4 e o CCD 1/3 também para essa câmera de 15 metros. Especificações, lente, circuito eletrônico, tudo é a mesma da câmera anterior. A única coisa que vai mudar é a mecânica. Essa é uma mecânica canhão, enquanto a outra é uma mecânica de câmera Dome. Né? Essa aqui, a gente tem 3 modelos nessa mecânica. Né? A primeira é a de 25 metros. A gente tem uma lente de 6 milímetros, uma placa de LED com 36 LEDs.
As de baixo é a de 40 metros, a gente tem lente de 12 milímetros e com 72 LEDs, e a de 60 metros a gente tem 72 LEDs também com lente de 16 milímetros. Todas elas com fiação escondida, câmera 100% Sony. Essa aqui é um lançamento que a gente está trazendo para o fórum aqui da DN, né, que é a câmera infra varifocal. A gente percebe aqui nela que ela tem ajustes, né, justamente para a lente. Então, é uma câmera que a lente dela ela varia de 4 a 9 milímetros. Então, isso te garante um ângulo de abertura para diversos ambientes que você for instalar, né? 4 milímetros tem uma abertura X, que você vai fechando, ela vai dando maior distância, mas com um ângulo um pouco mais fechado. Então, é uma câmera extremamente aplicada a ambiente externo, né? Para varifocal. Então, você pode inverter a posição dela, pegar um canto, depois você vai trocar ela de posição, você pode mudar a lente e que você vai ter uma câmera dinâmica na sua instalação. Também 100% Sony, fabricada em Manaus e num preço extremamente competitivo. Essa é a nossa câmera profissional, né? Uma câmera profissional com altíssima resolução, ela tem uma resolução de 540 linhas, 100% Sony também, e ela tem um menu OSD já embutido na câmera. O que é esse menu OSD? Antigamente, as câmeras profissionais elas tinham uma chavinha para controle de branco, para BLC, para ajuste de cor, etc. Essa nossa, elas vêm com 3 botõezinhos atrás e você controla tudo isso direto na tela, já com a imagem. É o que facilita bastante. DVR. Hoje, a gente está com um DVR de altíssima qualidade. Vocês podem comprovar isso também ali no estande que eu tenho um funcionando ali. Ele é pentaplex, né? Então tem visualização, gravação, backup, acesso remoto e visualização da gravação. Acesso à internet ele tem com IP fixo, com DHCP ou com IP dinâmico, né? Acesso aos modelos de celular iPhone, BlackBerry, Symbian, Android, Windows Mobile, iPad também, os tablets, né? A gente tem um modelo de 4, 8 e 16 canais, né? O de 4 e o de 8, a gente pode usar um HD de 2 TB e o de 16 a gente pode usar até 2 HDs de 2 TB. Né? E o software é gratuito, o software cliente que a gente fornece é gratuito e ele tem 2 saídas de vídeo. Tem uma saída para monitor VGA e uma saída para monitor analógico, que é o vídeo composto. Né? Esse aqui é um outro DVR que a gente tem, que ele é um DVR de 16 canais, né? Quem está acostumado a mexer com DVR sabe que quando a gente vai fazer um acesso remoto, por exemplo, a gente perde um pouco de resolução, né? Se eu estou visualizando ali na tela do meu computador 720 por 480, quando eu vou fazer o acesso remoto disso, a gente percebe que as imagens diminuem um pouco, né? Então, ele perde resolução quando se vai fazer um acesso remoto. Já esse DVR, que a compressão dele já não é mais a H264, é a compressão Full D1, né? Ele tem essa vantagem, a mesma resolução a qual você visualiza no tempo real ali, quando você vai acessar remotamente, você tem a mesma resolução sem perder qualidade de resolução, certo? Também é pentaplex, esse aqui tem a vantagem dos 16 canais dele ter looping. Então, você pode pegar o canal 1 com a saída de loop e levar só o canal 1 para o monitor. O canal 2 você pode puxar, então tem uma saída de loop para cada canal desse DVR. Também é real time, acesso remoto nos mesmos aparelhos de celular que eu citei anteriormente, iPhone, BlackBerry, Symbian, Android e Windows Mobile. A capacidade dele é um pouco maior, a gente consegue colocar até 4 HD SATA de 2 TB cada um, então a gente chega a uma capacidade de armazenamento de 8 TB nesse DVR. Tem o controle de banda, que também tem no anterior, então eu consigo controlar a banda de internet no meu acesso remoto por câmera, né? E também tem a saída, além da saída NTSC, temos a saída HDMI de alta resolução também nesse equipamento, né? Lembrando que quando você adquire um DVR da Giga, vem junto no CD o manual de instalação, o software cliente para você utilizar e todos os aplicativos de celular para você instalar de todos os modelos. Então, se eu vou usar no BlackBerry, tem no CD. É um iPhone, tem no CD. Todos os aplicativos estão tudo ali no CD. A gente também trabalha lá na Giga com a parte de controle de acesso, né? É uma parte que está sendo uma novidade que a gente está trazendo, vai passar a comercializar agora em janeiro, né?
é uma linha nova de controle de acesso toda IP, a instalação e a comunicação dela toda totalmente IP. Então, eu coloco aqui que vai ser o próximo boom de segurança eletrônica, né? Porque quando o CFTV veio, foi aquela coisa, né? Todo mundo querendo instalar CFTV e tal. E hoje o mercado, digamos, até que está um pouco prostituído, digamos assim, porque tem muito importador, muita gente queimando o preço no mercado e atrapalhando quem quer negociar bem, né? Então, o controle de acesso, eu creio que vai ser a próxima grande novidade de segurança eletrônica, né? Até porque nos países desenvolvidos, por exemplo, qualquer filme que a gente assiste, a gente vê um cara chegando no cofre lá, colocando digital, colocando o olho para abrir, o cara chega no apartamento, aproxima um cartão para abrir a porta do apartamento, tem um sistema de software da garagem do condomínio. Então, a tecnologia que já é normal de ser usada em um país desenvolvido, a gente acaba trazendo ela, porque é uma tendência para a gente utilizar aqui nos países subdesenvolvidos também, em desenvolvimento. E todos os preços desse controle de acesso serão totalmente factível, totalmente acessível ao bolso de cada um, e o software gratuito também, que é uma grande vantagem em relação a outros vendedores, outros fornecedores de controle de acesso, né? Que você compra o controle de acesso, depois você tem que comprar mais uma licença do software para poder utilizar o controlador que você comprou, e assim você gasta uma dinheirama. Na hora que você apresenta o orçamento para o cliente, o cara acha um absurdo, né? Esses terão preços extremamente competitivos, também serão produzidos em Manaus, então não vai ter IPI, pode ter certeza disso. Aqui é só uma simulação, né? O usuário chega, aproxima a digital no controlador, imediatamente essa mensagem vai para o software, é feita a identificação do usuário no software. Se esse usuário está autorizado a entrar nessa porta nesse horário, o software imediatamente libera a entrada dele, seja por uma fechadura eletromagnética, magnética, uma catraca, uma cancela. Os controladores eles têm uma saída para relé, para ligar diretamente nisso, para fazer justamente esse contato. Essa aqui é a simulação do veicular, né? O usuário chega, aperta o controle, o controlador emite para o software, identificou o usuário e libera o acesso dele, né? E a gente vai ter também aquele tag que a gente vai colar no vidro do carro, entendeu? Como é no Sem Parar no Pedágio lá. Então, quando o cara estiver chegando, numa medida de 6 metros, a cancela ele já vai emitir a onda para o leitor. Então, ele vai conseguir entrar sem usar controle, sem nada. Só bastando colocar um adesivo no carro, que vai ser um transmissor também, né? Aqui eu coloco algumas tendências do mercado de CFTV que está indo rumo ao HD. Deu uma desconfigurada ali, mas dá para a gente ver. A gente tem visto aí a queda do preço dos tablets, muitos incentivos vindo do governo para empresas produzirem tablet, produzirem esse tipo de material aqui no Brasil. Exigência de usuário, incentivo à banda larga no Brasil, né, a melhorar a internet, principalmente com a Copa do Mundo, eu creio que vai melhorar bastante a internet aqui no Brasil. E em 2012, então, vendo tudo isso, essa tendência em HD, a Giga vai focar em soluções megapixel, né? A gente vai ter um foco muito grande na tecnologia IP, né? E vai trazer câmeras como essa que eu trabalho hoje, uma câmera analógica de uma tecnologia low-end, né? Eu vou trazer essa câmera para a tecnologia high-end, né? Eu vou ter essa câmera IP, uma câmera vai ser IP externa, uma câmera IP interna, com software desenvolvido e gratuito pela Giga também, né? A gente vê ali o que eu estava falando de mercado low-end. Quando eu falo de mercado low-end, eu quero dizer mini câmera, câmera infra, câmera profissional, que são produtos analógicos, né? Câmera que a gente vai colocar ali e ela vai filmar. Agora, quando eu falo de high-end, eu já estou falando de uma câmera IP com tais facilidades, já estou falando de um DVR que faz um acesso remoto. Então, é uma tendência de mercado que está vindo muito, principalmente no BRICS aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e também agora a África do Sul, né, South Africa. O preço das infras está em declínio, então o que está acontecendo? Antigamente não, um ano atrás, uma câmera infra custava lá R$400, hoje já está custando 134, já está chegando na mini. Daqui a pouco a infra vai engolir a mini câmera e vai substituir, né, porque aí o pessoal vai ter no lugar da mini câmera, vai ter uma câmera que tem a mesma função, e ainda mais vai ter a função de ser infravermelho também, né? E as infras, cada vez mais a instalação delas está mais fácil, né? Então é um pacote de benefícios que a gente vai adquirir. O cliente nosso hoje, ele busca por soluções, ele não busca por produtos, né?
Já foi a época que aquele cliente que queria só, eu quero comprar uma câmera. Não, hoje o cara quer comprar uma câmera que vigie se a babá não está judiando do filho dele, né? Então o cliente ele quer uma solução para ele. Então, visando isso, a gente está desenvolvendo para trazer para o mercado em janeiro também agora, um software de monitoramento que ele vai integrar segurança, controle, mais ação. Por quê? Porque o vídeo ele identifica, mas alarme e controle de acesso age, né? Então vai ter uma solução completa. Você vai ter o CFTV, vai ter o controle de acesso de somente pessoas autorizadas entrarem e saírem de determinados recintos e a ação também, né? Então, é o que a gente vai fazer, é um software integrado de controle de acesso, CFTV e métodos inteligentes de utilização dos recursos, né? Porque muitos equipamentos que a gente trabalha hoje, eles podem fazer muito mais do que a gente está acostumado a fazer. Exemplo, um DVR. A gente está acostumado a comprar o DVR, conectar as câmeras e está filmando, está gravando, ótimo. Alguém já imaginou que o DVR pode usar alarme, pode usar sensor, pode usar uma saída? Então, entendeu? É esse tipo de desenvolvimento de equipamento que a gente está trazendo em tecnologia high-end para a Giga agora. E eu queria agradecer a todos aí pela presença. O tempo nosso foi meio curto, mas a gente está lá no stand até o final do fórum, se alguém quiser